Boa noite a todos e a todas. Então, estamos iniciando nossa segunda videoaula sobre sequência numérica. Nesta próxima aula, vamos continuar abordando a definição de convergência, ou seja, de limite de uma sequência existir, e vamos abordar aí as propriedades de limite, principalmente o teorema do confronto. Então, nessa aula, vamos abordar aí as principais definição e propriedades de convergência. Lembrando que uma sequência convergir a um certo valor A, quer dizer que essa sequência, para n grande, para todo mundo a partir de um n suficientemente grande, todos os valores da sequência vai ficar bem próxima. Próxima aí, quando você queira. Então, dado qualquer vizinhança em torno do ponto A, todos os valores da sequência vai cair em torno aí deste ponto, a partir de um n0 grande. Então, não importa quanto grande tem que ser o n0, mas você consegue fazer todo mundo da sequência ficar dentro desse intervalo. Ela não pode ficar oscilando, não pode ir para infinito, para menos infinito. E esse é um comportamento de divergência, mais conhecidas da soma, da multiplicação por escalar, produto, do quociente e da diferença. A propriedade da diferença pode ser deduzida facilmente, tomando o escalar sendo menos 1 e usando aí as propriedades da soma e da multiplicação escalar, a partir aí das duas primeiras, então, propriedades. Todas elas vêm da definição de limite. Não vão ficar todas as continhas aí refazendo, fica para o cargo do leitor. Nas leituras, coloquei algumas demonstrações para poder compreender como trabalha com a definição precisa de convergência. Então, nós temos as seguintes propriedades da soma. Então, se nós temos duas sequências aí, dadas por AN e BN, se ambas estão convergindo, se a soma converge, portanto, o limite da soma existe e é a soma dos limites. Mesma coisa para a multiplicação por escalar. Então, se tem uma sequência que está indo para 2, e você multiplica por um escalar igual a 10, então o produto vai convergir e vai convergir para 5. Então, essa é o teor da segunda propriedade. Temos o produto, então se temos duas sequências convergindo, a n e bn, cujo produto converge, então nós sabemos que o produto vai convergir. Temos o produto de duas sequências convergindo, então nós sabemos que o produto vai convergir para o produto dos limites. O quociente é o único que temos que tomar cuidado para divisão por zero. Lembra por L'Hopital que se fazer o quociente por duas sequências e que ambas estão indo a zero, pode divergir para o infinito, pode convergir, ou temos aí várias possibilidades por L'Hopital. Mas pelas propriedades nós sabemos que se o limite do numerador e do denominador existem, então o limite quociente vai existir, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Então nós podemos calcular o limite de uma função racional, como nós vamos ver no exemplo, no próximo exemplo, calculando o limite do numerador pelo limite do denominador. E por fim, o limite da diferença pode ser deduzido a partir das duas primeiras propriedades. Então vamos ver o exemplinho usando as propriedades de limite. Então temos uma função racional definida apenas nos
naturais, que é dado pela expressão n ao cubo mais 1 sobre n ao cubo mais 2n menos 1. Então, vamos usar apenas as propriedades de limite para poder inferir aí qual é o valor que a sequência AN está convergindo. Então, no primeiro passo aqui, só escrevi, né, a expressão da sequência. Aqui fizemos um truque que é bem conhecido, dividir cima e baixo pelo mesmo termo, colocando sempre o termo de maior ordem no numerador, para que, se for para infinito, aí o numerador vai para zero. Mas nesse caso, né, o termo de maior ordem no numerador e denominador é n ao cubo. Então, quando você dividir por n ao cubo no numerador e denominador, lembra que está multiplicando por 1, não vai alterar o valor da expressão. Expressão para o cálculo do limite, 1 sobre n ao cubo no numerador, e tem o termo aqui 1 sobre n ao quadrado menos 4 sobre n ao cubo. Então, percebam que como o limite do denominador é diferente de zero, de fato é 1, você pode calcular o limite dessa expressão fazendo o limite do numerador pelo limite do denominador. E nós lembramos, por fim, que o limite de 1 sobre n ao quadrado, 1 sobre n ao cubo, 4 sobre n ao cubo, vai ser tudo a zero. Que aqui nós podemos, para cálculo, por exemplo, do limite 1 sobre n ao cubo, nós podemos usar a regra do produto, porque 1 sobre n ao cubo é 1 sobre n vezes 1 sobre n vezes 1 sobre n. E cada termo está indo a zero. Então, pela regra do produto, como esse limite existe, vai ser o limite do produto. Portanto, o limite de 1 sobre n ao cubo vai ser exatamente zero. E aí, da mesma forma, podemos calcular o limite de 4 sobre n ao cubo quadrado. Portanto, como o limite do denominador é diferente de zero, podemos calcular o limite desse quociente pelo limite do numerador sobre o limite do denominador. Agora, no próximo exemplo, nós vamos ver como nós podemos usar a definição de continuidade para obter a convergência de sequências. Então, nesse caso, aqui é uma sequência que está dada por uma composição. Então, estamos calculando a função exponencial nos valores menos n sobre n ao quadrado. Então, primeiro, para você determinar os valores da sequência, tem que calcular ela em 1, 2, 3 e assim por diante. E seus respectivos valores vão ser exponencial calculado em menos 1, depois exponencial calculado em menos 4 e assim por diante. Então, temos uma certa composição, é uma nova sequência. Então, para o estudo dessa sequência, nós podemos destrinchá-la em duas funções. A primeira, que é o menos n ao quadrado, já vimos que vamos ver que vai para menos infinito, e a exponencial, que tem um comportamento contínuo, né? Quando for para x menos infinito, vai a zero, quando x for para infinito, vai a infinito. Então, aqui está o gráfico contínuo da função exponencial, elevado a menos x ao quadrado, vendo que ela tem um decremento muito forte em relação aos valores n. E quando formos calculando os valores aí cada vez maiores, a sequência vai estar cada vez mais próxima de zero. Então, a sequência é uma sequência típica que está convergindo a zero. Nós podemos estudar ela em duas partes. Primeiro, olhamos só o valor, né, que está calculando a exponencial, então está calculando ela em menos n ao quadrado, então você vai calcular em 1, 2, assim por diante, que vão ser os valores menos 1, menos 4, menos 9, menos 16. E depois calcula a exponencial nesses valores. Então, nós estamos
olhando primeiro o termo que está dentro da exponencial, que é o termo que está indo a menos infinito, que é quando o n for para infinito, n ao quadrado vai a menos a infinito, né? Com o sinal de menos vai para menos infinito. Portanto, essa aqui é uma sequência que ela vai ser dada pela curva da exponencial. Como a exponencial, quando x for para menos infinito, vai a zero, então a sequência aqui vai estar convergindo a zero. Ou seja, escrevendo de outra forma, para calcularmos o limite aqui da exponencial calculada em menos n ao quadrado, nós olhamos para quais valores está indo o argumento da exponencial. Portanto, ele está, nós vimos pelo slide anterior, que vai para menos infinito. E a função exponencial sabemos que vai para zero quando x for para menos infinito. Olhamos que o argumento que está na exponencial vai para menos infinito, que vai a zero. Portanto, nós podemos calcular o limite da sequência calculando a exponencial, reforçando. Aqui nós temos uma sequência, que é a sequência menos n ao quadrado. Então, para calcular o seu limite, nós calculamos de forma separada o menos n ao quadrado, que está indo a zero. Então, está indo a zero de forma muito, vamos dizer assim, muito rápida, né? Que está com valores cada vez mais próximo do menos infinito. E como a exponencial, quando você calcular com x indo para menos infinito, vai a zero, cambiar a exponencial com o n menos n ao quadrado, vamos ter que a sequência está convergindo a zero. Escrevendo em outras palavras, então, para nós podermos calcular o limite da sequência menos n ao quadrado, nós podemos calcular inicialmente o limite de menos n ao quadrado, que está indo a menos infinito, mais a exponencial, quando você calcula para valores de x, que está indo mais próximo do zero, ela vai tender a zero. Então, para calcular o limite da sequência, podemos calcular o limite de xn, que é uma sequência que está indo para menos infinito, mas quando se calcula a exponencial de uma sequência que está indo para menos infinito, ela vai a zero. A exponencial ela vai decrescer quando o xn estiver indo para menos infinito. Escrevendo de forma precisa esse resultado, se tem uma função que ela existe o limite, então para calcular o limite de uma sequência, então você está calculando, a hora que você olha a função calculada nos valores nos naturais, você forma uma nova sequência. O limite de uma sequência nos valores que é dado por uma composta, então, na hora de calcular a função nos naturais, você vai estar formando uma nova sequência e aí depois você vai estar avaliando os valores da função na sequência. Então, para calcular esse limite, o resultado nos diz que basta você calcular primeiro o limite da sequência, depois calcular a função nesse valor limite. Ou seja, o limite troca com o valor do limite da sequência. Podemos também utilizar esse resultado quando a função está convergindo para infinito e a sequência para infinito. Ou seja, por exemplo, podemos pensar no caso da exponencial elevado a x e você calcula ao longo de uma sequência que está indo para infinito. Então, ambos lados vai ser infinito. E da mesma forma podemos calcular o limite a partir de uma função que está indo para menos infinito e a sequência também está indo para menos infinito. Então também temos esses casos. Depois, quando formos estudar divergência de limites, né, vamos voltar a abordar esses resultados. Então, vamos já ir para os finalmente, né, para deixar as videoaulas
bem curtas e para todo mundo ter paciência para poder assistir aí por completo. Então, o teorema do confronto é um resultado importante para obter a convergência de algumas sequências em que você não pode aplicar as propriedades diretamente. Então, o principal que nós vamos abordar aqui é a sequência 1 sobre n vezes seno de n. Então, é uma sequência que está limitada, né, o seno, vezes algo que está indo a zero. Então, você não pode fazer propriedades de limites porque ela não é aplicável. Você tem uma sequência que está indo a zero e a outra que não necessariamente não converge, né? Inicialmente, antes de nós obtermos aí como é o resultado dado pelo teorema do confronto, vamos definir o que é uma sequência limitada. Uma sequência limitada é quando ela está entre dois parâmetros, ou seja, existe uma constante em que ela vai estar limitada por menos k e k para todos os seus valores. Então, o exemplo que nós vamos utilizar aí principalmente é a sequência seno de n. Então, é uma sequência que está entre menos 1 e 1, seus valores. Então, aqui tem um exemplo de uma sequência limitada, em que os valores que vai estar, os elementos da sequência, vai ser dado aí, aqui eu fiz um desenho que representando que todos os elementos estão entre o menos k e k, onde k aqui está algo próximo de 12, né? 13. Então, uma sequência vai ser limitada desde que existe um k em que todos os seus valores vão estar entre menos k e k. Sabemos se uma sequência ela for convergente, necessariamente ela é limitada. Não estamos dizendo que se a sequência for limitada, ela vai ser convergente. Então lembra do caso da sequência seno de n. É uma sequência que ela é limitada, mas não converge. Vamos ver como fica esse resultado, sua argumentação aí bem, bem direta e rapidinho. Se uma sequência ela está convergindo para um valor A, que eu coloquei 1, né, mas seria o valor A, se ela está convergindo, temos necessariamente que ela vai estar próxima do A aí a partir de um n0. Então, ela vai ficando exprimida aqui os valores a partir dessa faixa aqui para um n0 grande, onde o epsilon pode ser qualquer valor. Pode ser tão grande quanto pequeno quanto você queira. Mas você sabe que a partir de um n0 vai estar nessa faixa. Então, podemos tomar, por exemplo, A sobre 2, aqui uma distância do A sobre 2. Então, todos os elementos aqui vão estar na faixa, né? A menos A sobre 2 e A mais A sobre 2. Então, como a sequência converge, podemos tomar aqui um epsilon qualquer. Vamos tomar o epsilon igual a A sobre 2. Então, todos os elementos da sequência vai estar na faixinha aqui com esse epsilon. Portanto, fora desses elementos, ela vai ser uma quantidade infinita. Então, você pode tomar o máximo, como fizemos, e a partir do n0, todo mundo vai estar suficientemente próximo, por causa que ela está convergindo, né? Então, ela vai estar aqui no intervalo A menos A sobre 2 e A mais A sobre 2. Portanto, os valores da sequência vão estar necessariamente
limitados por um valor. Você limita nessa faixa a partir do n0 e o restante toma somente o máximo. Então, que diz o teorema do confronto? Que se tivermos duas sequências que estamos espremendo ela, ou também podemos dizer teorema do sanduíche, né? Aí depende do gosto culinário de cada um, em que temos uma sequência por baixo e uma outra por cima, que nós sabemos que ambas convergem. Então, o que está no meio está sendo exprimido. Portanto, né, não temos uma opção. Se existir o limite da sequência que está por cima, por debaixo, o que está no meio vai ser o valor limite comum aí de AN e CN. Então, esse é o teorema do confronto. Então, se nós temos duas sequências que está exprimindo a sequência do meio, então nós temos necessariamente que a sequência que está no meio vai convergir. Aqui o nosso exemplo, 1 sobre n vezes n, então fiz o gráfico dessa função em que temos o n, que é uma sequência limitada, que é o próprio seno, como nós vamos ver no próximo gráfico. Então, o seno de n é um exemplo de uma sequência que não converge. Só que temos o produto com algo que está indo a zero. Então, pelo teorema do confronto, eu sei que a função que está dada pelo produto vai estar limitada por menos nn. Então, logo em seguida, já vamos fazer a continha aí bem bonitinha. Então, aqui se você olhar só o gráfico do seno de n, né, que é dado pela função seno, só que nós estamos olhando só nos pontos, né, porque é uma sequência. Então, estamos calculando ela no 1, 2, 3 e assim por diante. Portanto, como nós podemos calcular o limite de 1 sobre n vezes seno de n? Lembrando que esse não é um limite que nós podemos utilizar a propriedade do produto diretamente, porque seno de n, acabamos de ver no exemplo, que é uma sequência que não converge. É o seno, que fica oscilando infinitas vezes. Mas, utilizando que, a hora que você fazer o produto do seno com sobre n, vai estar limitado por menos 1 sobre n e 1 sobre n. Porque nós estamos usando a limitação do seno pelo valor 1. Então, os valores que você for calcular o seno vai estar sempre limitado no intervalo menos 1 e 1. Então, né, utilizando o teorema do confronto, nós estamos colocando o limite que estamos em questão, queremos calcular, entre os valores menos 1 sobre n e 1 sobre n. Então, esmagou. E, portanto, dessa forma, nós temos aí o limite que inicialmente não poderia usar a regra do produto, convergindo a zero. Então, as referências que usei para essas aulas, né, são os livros do Sturt e do Guido Risi. Espero que o conceito de convergência e o uso de propriedades de limite de sequência tenha ficado mais claro. Espero que tirem as dúvidas que surgirem nos plantões aí ao longo da unidade. E na próxima videoaula trabalharemos um pouco mais aí sobre as sequências que divergem, particular quando diverge para infinito e menos infinito. Então, até a próxima e um abraço, gente.